Salve, salve, galera! Vamos que vamos, então, começar o vídeo da final, cara. G3X e Fúria. Fomos derrotados aí nos shootouts pela equipe da Fúria. Sobre questões aí de polêmicas, de horário e etc, né? Eu não... principalmente nesse momento, o que eu tava mais preocupado era saber quanto tempo que a gente iria começar ou não por causa do aquecimento, para falar pro Serginho organizar o aquecimento, porque a gente já estava no campo há algum tempo, então a gente precisava ter alguma ideia disso. Não é algo que me compete muito ali. O que me compete é falar que eu não gosto dessa final no mesmo dia, né? Os dois times acabam não estando 100%. O time que joga, né, depois, menos ainda, que foi o caso da Fúria, então a Fúria teve que sair dessa adversidade. E aí, cara, eu acho que, né, a diretoria e a presidência que conversam com a Kings League sobre regulamentos e essas coisas. Eu acho que pra gente, eu principalmente, não tive foco algum nisso. Não sei se demorou ou não demorou. Pra mim, eu estava ali e conversando ali com a comissão ali da Kings League, que tava falando, não, pô, pode começar, daqui a uns 10 minutos vai começar. Galera, não vai atrasar mais uns 5 minutos. A gente ia ali se adaptando e aquecendo e se preparando para essa grande final aí, que foi uma grande final, né? Vamos, G3X! Começou! Grande final, Kings Cup Brasil 2025. Bora, Kel! Ai, calma. Tá. Vambora. Isso é sempre legal, porque, né, a gente comenta. Eu, graças a Deus, eu tenho uma vasta experiência de estar falando sobre isso, né, com vocês. Fora a minha experiência antes de eu falar com vocês quando eu não fazia live, que é o comando de jogadores, né? Eu vi uma frase muito boa, né? Você prepara o palco para os artistas. E os artistas são esses caras aqui, né? Os jogadores que estão em campo dos dois times. Eles que são os grandes artistas. E cada vez mais hoje em dia, ainda mais com a modernidade de hoje em dia, com a facilidade de informação de hoje em dia, o jogador, ele, em qualquer parte do futebol e em qualquer parte de qualquer esporte, tá? O treinamento de tomada de decisão e o treinamento de facilitações, eu chamo de facilitações, né? De você tentar dar a ele mecanismos que ele identifique a facilidade ou o porquê de cada coisa para que ele tome a decisão dele, né? Então, e que você... Isso é minha opinião, tá? Eu nunca quero ser um treinador, apesar de eu falar sobre isso igual eu vou falar agora, mas eu nunca quero ser um treinador corretor só. O corretor, ele vem com os porquês, os talvez, os comos e aí, vamos? Porque você só esperar errar para falar, não devia ter dado esse passe, não devia ter feito isso. Isso você acaba virando o que a gente brinca no CS do analista de X-Ray, né? Então, por exemplo, é óbvio que, né, depois que não dá certo, você pensa que um jogo começou agora, o Kelvin não devia ter tentado dar esse drible pra frente, né? Ele ganha no corpo, ele devia ter recuado pro Barata, começado o ataque com calma, né? Respirado, né? E não dado um ataque tão rápido pra Fúria. Mas isso é uma tomada de decisão que parte do atleta e que muitas vezes já deu certo, né? Então, eu tenho falado sobre isso bastante nesses últimos vídeos, porque é algo que eu tenho discutido com grandes profissionais de futebol e tento trazer para vocês, para se vocês concordam ou não, é óbvio, mas trazer para vocês também que gostam de acompanhar futebol profissional e tudo, trazer o quanto esses caras são os artistas e o quanto esses caras têm que ser estimulados para tomada de decisão, para reconhecimentos e para eles terem o porquê deles, né? Porque a gente não está jogando um xadrez. Não está. Por mais que a gente brinque, o futebol, como jogamos como um xadrez, isso é uma brincadeira, né? No final, né, no final, você vai ter que os jogadores tomem as decisões e algumas vezes eles vão tomar decisões menos arriscadas, às vezes eles vão tomar decisões mais arriscadas. O importante é que você tenha alguns princípios no seu time
em que coisas são combinadas para que normalmente não fuja do controle. Algumas outras, né? Como é que você vai falar pro seu zagueiro, ó, não antecipa? O cara vai falar, você tá maluco? Você vai falar, não antecipa nessa. O cara vai falar, o cara perde o respeito por você. Hoje em dia o jogador perde o respeito, né? Porque você vira um cara corretor. Ah, pô, não sai jogando. O cara vai falar, como não sai jogando? Não, mas não sai jogando nessa que você perdeu a bola. O cara vai falar, vai dormir, cara, né? Tipo assim, você precisa criar comportamentos, fazer o jogador identificar o melhor possível o que ele pode fazer e deixar que ele tome decisão. Porque eles são os artistas da parada. Eles são os caras que decidem a grande parada. Nós estamos ali, para contribuir um pouco, para ajudar um pouco em alguma coisa. Beleza, Vitão. Beleza, Vitão. Ei, Vitão, vai moscando aí. Vambora, dedo com a bola, Vitão. Estão trabalhando. Cara, no final os dois times, né, acabaram marcando super bem esse começo do dado. E repito o que eu falei há pouco tempo. Claro que aqui a gente tem um passe meio forçado do Vitão, um passe que não foi tão bom, mas é um comportamento de você atacar a bola, né? É um comportamento de você ter isso. E isso é um comportamento que você pode falar ou não. Porque se você fala pro seu atleta, mano, fica fechadinho, galera, não vamos vacilar, não vamos sair da linha. Se você cobra muito isso, né? Talvez você não tenha essa antecipada. Se você dá a liberdade de ter a antecipada e ter a tirada, talvez uma outra vez você vai tomar essa bola no espaço. E aí vai vir um cara, o analista de X-Ray, vai falar, pô, o cara tá muito aberto, tomou uma bola no espaço, pô, não pode tomar essa bola nas costas. Então, cara, graças a Deus o futebol ele tem várias variáveis, né? Na ponta. Dedo. E o passivo! Bola é deles, bola é deles. Vambora, Brasil, grande final. 97 mil não é 100, hein, rapaziada? 97 mil não é 100. Cara, bateu ainda, 100 né? Só no... Não avisou a rapaziada aí dos grupos. Pressão. Boa, beleza. Boa, vai moscando, Vitão. Bora, vai moscando. Aqui, cara, é uma coisa, né, óbvio, eu já falei sobre isso, vou falar mais uma vez, alguém do banco ali, né, tipo assim, na tensão, viu a imagem e falou, mano, F joelho do Kelvin, já era, pô, acho que o Kelvin vai sair e tal, e a doutora já tava lá com o Kelvin, eu falei, galera, calma, vamos esperar ver o que é do calma, vamos foco, gol nosso, né, vamos esperar ver o que vai acontecer. E graças a Deus deu tudo certo, né? E uma coisa bem interessante que vale citar, eu que gosto de Kings League, vale citar pra mim é o Vitão, que acabou começando muito mal essa partida e acabou pra mim sendo o grande nome da decisão, mas vale citar uma coisa muito importante. Eu sempre tento trazer contribuições pra Kings, né? Que alguns vão ouvir, outros vão concordar ou discordar, mas pra mim, muito mérito do Vitão aqui também, tá? Não o erro de passe, obviamente, mas não ter forçado uma falta à toa. Porque essa falta à toa seria uma falta de amarelo ou vermelho, dependendo da interpretação do árbitro. De repente, o árbitro poderia interpretar que o Kelvin iria fazer o gol e dar vermelho pra ele, o que tiraria 5 minutos e o que provavelmente tiraria mais do que um gol tomado. Então, ele tenta ir no ombro a ombro com o Kelvin. Ou seja, ele não força para fazer um ombro a costas, né? Ele não dá um carrinho à toa, não faz uma falta nada a ver. E são pequenos detalhes que eu acredito que, né, parabéns pro Siriaco, pro Vitão, pra Fúria, pra comissão em si, porque são faltas que não tem necessidade de ser feita na Kings, né? Às vezes é melhor você tomar o gol na Kings, porque um cartão amarelo, um vermelho principalmente, o impacto pode ser muito mais alto, né? Então, infelizmente para nós, o Vitão ele não tomou essa decisão, né, de fazer essa falta maior ali. É G3X, é G3X ou não é? É G3X ou não é? É G3X, porra! Mas o jogo tá bom, hein? Vai ser até o final, hein? Andreas tá ali com...
Meu Deus, goleirão. Meu Deus, Barata. Não me mata do coração não, Barata, porra. Barata. Então você vê, não me mata do coração, né? Isso é uma coisa engraçada. Você vê como é que é. Isso eu vou contar algo, né, curioso aí do nosso time. Você vê como é que é a questão de você impor comportamentos ou você tirar comportamentos. Um pouco antes da Final Four, o Messias falou brincando pro Barata: ó, Barata, você não confia em mim, hein? Você não dá essa bola em mim. E aí, cara, beleza, aí o Vamp até falou, ó, Barata, olha mais o Messias e etc. E você vê como é que é, né? Não dá pra você falar, vamos tocar no Messias só quando ele tiver sem marcação perto. Isso é o top do top. Isso é o leitura de X-Ray. Porque, às vezes, na hora do jogo, em milissegundos, em segundos, você não vai interpretar se o cara está tão livre ou não tá. E o Messias adora vir fazendo essa fatiada correndo, que normalmente ele chega antes que o cara. E o Barata viu ele correndo e falou, Messias tá falando pra eu confiar nele mais, vou dar nele. Dá primeiro, o cara já perde a bola, né? Então, cara, uma coisa confidenciada, porque não é uma coisa tática isso, né? É uma coisa pra você entender como os mecanismos de comportamentos influenciam no futebol. Porque senão é isso, você vira, né, o cara, né, você chega e fala, Diniz, eu adoro o seu jeito de sair jogando, mas só sai jogando quando der certo. Tira daí, mano. O cara vai virar pra você e falar, valeu aí, gênio. Barata. Corrigiu. Olha. Cafu já passou por uma dessa, tem que jogar 2 partidas no mesmo dia. O São Paulo jogou uma vez contra o Grêmio, lembra? 3 Barata. partidas, eu acho. 2 3? vezes? No mesmo dia? Porque foi o expressinho principal. Caramba. Olha aí. Expressinho principal. Futebol embrionário, Tigrão. Essa aí eu não lembrava, não. Beleza. Vambora, rapaziada. 13 minutos. 4 minutinhos aí pro dado, né? Isso. 20 segundos. 20 segundos. Meu Deus. Isso, Batman. Boa, Batman. Cara, eu acho que o primeiro tempo do nosso jogo contra a Fúria foi um primeiro tempo de poucas chances. E um bom no futset agora falando, né? Porque a Fúria acabou ficando com a posse de bola alta. Isso, né? Graças a Deus a gente consegue dividir isso, tá? Inclusive, outra coisa que eu vou ensinar. Desculpa, ensinar. Outra coisa que eu vou falar, não para os times sabem disso, mas falar pro torcedor que acompanha, que gosta, que quer talvez estudar e trabalhar mais com a Kings, tomar cuidado com essa posse de bola irreal, né? Porque é uma posse de bola hoje que a partir do 4 jogadores, né, do 3 mais goleiro, você não tem mais passivo. Então, normalmente, o time termina com 2 minutos e meio dado com a posse de bola com ele, né? Se ele não agressivar, ele vai ficar do 3, 4, 5... A bola vai ficar muito com ele. Então tem que tomar cuidado, né? Uma coisa que eu vi até quando eu visitei o Bragantino, né? Que hoje em dia os clubes profissionais de futebol, eles fazem também posse de bola em cada terço. Alguns dividem até mais do que 3. Fazem posse de bola dividida por minutos. Fazem posse de bola dividida por se você tá ganhando, empatando ou perdendo, né? Então você tem que também olhar esse fator posse de bola com um pouco mais. Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve no futset mais posse de bola do que a Fúria. A gente teve um pouco mais de agressividade, mas não criou chance clara, nem eles criaram chance clara. Mas eu acho que assim, igual quando foi contra o Funkball, eu gostei muito da nossa coragem de marcar. A Fúria isolou várias bolas, né? Deu várias posses de bola pra gente nesse primeiro tempo. E tava um jogo legal, assim, né? Do que a gente tava vendo, a gente sentia que a gente estava conseguindo controlar as substituições, a gente estava conseguindo ter o jogo, porque a Fúria estava perdendo, estava dando uma pressionada às vezes, mas não era algo que estava fazendo a gente perder a posse. Claro que a Fúria às vezes também ficava com a bola, não tô falando que toda hora a gente ficava com a bola, mas tava legal. Até que a gente acaba tomando um gol duplo, né? Opa. Concordo, contra o Funkball a gente teve mais volume, com certeza. Eu acho que se condiciona um pouco por isso. Pelo placar favorável, por todo momento você tá muito atento ali em, preciso...
indiretamente os jogadores também que sabem que vão jogar dado, eles sabem que, velho, tem que estar bem nessa parte, match ball. Acabou ou não acabou? E o replay? Mas tem replay aí, cameraman? Alô, direção, alô, NASA, alô, Piquet, que tá assistindo esse jogo lá. Não tem nada, nem um replayzinho. Ó. Ué. Tem que ser Eu nem no outro. tinha visto isso, hein? Outro ângulo. Me dá câmera 2. Joga a câmera invertida. E aí, Cafu? Eu vi ali de perto, mas eu falei, cara, eu tô... Mano, galera, eu desencano de arbitragem ali. Dá pra velho. ver. Queria ver, pô. Tanto que, né, eu falei do jogo do funkball, eu não estava nem reclamando do árbitro. Eu ia falar pra ele que ele precisava, cara. 53 câmeras, eu contei. E não vai ter uma desse ângulo. 53 câmeras que o Piquet botou na arena. É ângulo invertido, é câmera do VAR, é câmera do impedimento. Olha lá. Ué. Que é isso? 17h40, a bola com a nossa posse de bola, né, Um velho? golzinho dobro, por favor, senhor. Por favor, rapaziada. Mentaliza em casa esse nosso gol dobro aí. Beleza. Bola total. E é gol dos caras. Ah, cara, mas olhando aqui também, um lancezinho, cara, bem mequetrefe, cara. A gente tá encaixado, o chaveirinho dá uma desencaixada também, né, cara? Porque a gente já... É um lance, cara, a bola que o cara faz a proteção, o chaveiro também deixa o cara escapar aqui. A gente fica sem essa emergência defensiva, né? Agressividade, às vezes a gente poderia estar um pouco mais fechado, mas eu acho que o principal aqui era também muitas coisas que dá para ser falada, né? Talvez o Kelvin não precisava ter dado esse bote, né? Só fechado a linha de passe, o chaveiro com certeza tinha que ter acompanhado esse cara. É isso, né, velho? O gol sempre tem correção, né, velho? E é gol dos caras, meus amigos. Vambora, Não foi falta ali no lance, não, velho? Cara, vambora. 2-1 pros caras, viraram. É isso. Vamos buscar, rapaziada. Vamos buscar. Fazer um golzinho dobro aí, vambora. Calma aí. E gol de jogador ali, cara, que nem tava muito ali na rotação principal do set neles, né? Ainda contando o Titon, que entra bastante. Realmente foi o que eu falei, cara. Eu acho que, assim, existem as explicações, existem as melhoras, mas existe a estatística real, né? E às vezes a gente também tem que abaixar a cabeça e entender que o torcedor tá certo. Porque a estatística real nós tomamos 3 gol duplos nessa Kings League, né? Nós jogamos 7 jogos e tomamos 3 gol duplos. Né? Quase 50% dos jogos a gente toma um gol duplo. Isso é irreal, né? E já falei sobre isso, vou falar de novo. Hoje em dia, com o matchball, repito, hein? Outra coisa que eu tô... Pra galera de Kings League que gosta de trocar ideia. Hoje em dia, com o matchball, o gol duplo, ele é mais importante do que uma carta. Hoje em dia, a carta, ela não te dá uma vantagem tão grande assim. Porque hoje em dia tem a vantagem de um gol de diferença. Pro final do jogo, dependendo de como o seu time for no matchball, não é uma coisa, né? Já a gente vai chegar, vou até falar sobre isso. Não é uma coisa tão absurda. Agora, você tomar um gol que vale 2 é muito complicado, porque o placar, ele se distancia muito do que tá o jogo, né? Porque a partida tá 1-0 pra você. Você tá ganhando o jogo e de repente você não tá nem empatando, você tá perdendo, tendo que buscar o placar. Então, cara, De novo, repito. Mas jogo bom. Fúria G3 é sempre jogão assim. E vai dar tudo certo se Deus quiser. Vambora. Cara, eu nem vou ver essa parte da treta aí. E aí, cara, é uma das coisas que a gente fala aqui, né? Eu sempre falo isso de uma forma leve, porque tudo que a gente faz expõe algum lado. Então a gente tem que aprender também, e é difícil, muito difícil, sendo uma pessoa, até admito com vocês, sendo uma pessoa que tem muito carinho, muitas pessoas que gostam, né? Nós acabamos que eu e o Vamp, né? O Gal, óbvio, muito mais, mas o Gal não é da comissão técnica, né? A gente tem muito contato com o público. Essa é a nossa vida, né?
E isso tem um lado muito bom, pelo amor de Deus, minha vida é isso, eu amo todos vocês, mas isso também tem um lado ruim, porque às vezes te força indiretamente a ter que explicar tudo. E existem coisas que não tem que ser explicada. Por quê? Porque existem coisas que a explicação expõe algo, né? E às vezes é melhor que isso não seja exposto. A gente fala isso até com os nossos jogadores hoje em dia, que tem uma mídia alta também. Sempre acaba até indiretamente expondo, porque uma decisão tensa, ela não tem o lado do meio, ela tem dois lados. Então, ou você compra a ideia e vai, ou você vai ficar indiretamente jogando pro outro lado. É muito engraçado isso, porque a gente recebeu com justiça, agora a gente, graças a Deus, conseguiu mostrar, principalmente nesses 2 últimos jogos, e também recebeu elogios por isso. Então você vê como o torcedor, a maioria, ele é crítica quando eu acho que tem que criticar, mas também, mesmo com a derrota, se ele viu que foi bom, ele elogia. Sobre a questão do fut-7, e a gente melhorou bastante o nosso fut-7, principalmente nesses 2 últimos jogos. Eu acredito nisso e muita gente acredita também. E você vê como é que é, né? Os 2 jogos que o G3X acabou derrotado foram jogos que a gente perdeu. Por mais que, até contra a Loud, a nossa crítica era o fut-7, os nossos 2 jogos que a gente sai derrotado de campo, esse aqui a gente empatou, né? Mas sai derrotado no shootout, foram os 2 jogos em que a gente acabou perdendo no dado, né? Contra a Loud a gente toma 3-1 no dado, e aqui a gente toma 1-0 da Fúria. Então, pra você ver, galera, como... E por que eu tô falando isso? Ah, Pocão, você falou isso, então agora você tá expondo o dado do G3X? Não, o dado do G3X foi bom em vários momentos do campeonato. Eu tô falando isso porque a Kings League e o geral, o futebol no geral, ele se transiciona e ele tem coisas importantes. Então, se você tá bom em alguma coisa, não quer dizer que você vai ser bom nela pra sempre, ainda mais num campeonato competitivo, né? O que adianta você ser... Um cara falou pra mim esses tempos atrás, da final... Putz, algum jogo que teve ano passado na Champions, o que adianta você ser bom em bola parada se na semifinal você tomou um gol de bola parada que te eliminou? O que adianta? Adianta muito. Porque o que vai julgar... O brasileiro, ele tem isso um pouco fora, mas muita gente já tá melhorando isso, mas... Final de campeonato brasileiro, final de campeonato Série A e Série B, volta tudo nossa, eu ia falar uma palavra que podia até tirar o vídeo. Que volta você parar de julgar processo, você parar de julgar a consistência, você parar de julgar o que você pode trabalhar. Como é que você vai trabalhar com um dado que ganha toda hora? Isso é impossível. Como é que você vai trabalhar com uma bola parada que nunca toma gol? Isso é impossível. Né? Ah, pô, mas agora nós vamos trabalhar de não tomar gol duplo. Foi um erro nesse jogo, mas nós tivemos outras coisas. Então, até um jogo que a gente tomou gol duplo, se a gente empata no dado, a gente teria um gol a mais no final do jogo. Você vê como é que é, um jogo que a gente tomou gol duplo, hein? Se a gente consegue não tomar gol no dado, porque a gente não fez nenhum. Então, cara, no geral, no final você tem que analisar como é que foi o geral de tudo. Porque senão sempre você vai apontar para o específico de um jogo. E aí, meu amigão, vai parecer que tudo tá, né? Tudo sempre tem alguma coisa para você jogar a culpa para outro. Para você fazer uma narrativa que tire o que é bom e o que é ruim, né? Infelizmente, né, mais uma vez, igual foi na semifinal, o nosso dado não foi bom. Né? Não foi bom e vamos melhorar isso. Foi um dado que condiciona o jogo? Não. Contra o Funkball, 1-1. Contra a Fúria, 1-0 para a Fúria. Né? Aqui com um detalhezinho, né? Que aqui é uma leve correçãozinha que tem que ter sim, que é... Aqui o Messi não precisava ter apertado o quadrado, né? Eu não sei, provavelmente ele não viu que estava passivo, porque ele não ouve do jeito que vocês vão ouvir na transmissão, tá? E o passivo? Ó, até passivo aí, Juizão. 9, 8, 7... Pegou, 3-1. Né, não tem. Então, são coisas e comportamentos que você vai colocando. E aí você vai falar, pô, Pocão, então foi erro do Messias. Não, foi erro nosso conjunto. Por quê? Porque a gente priorizou na semifinal e na final ser agressivo na marcação.
E quando você prioriza ser agressivo na marcação, você não pode chegar e falar, seja agressivo, mas olhe bem pro tempo. Isso é o top do top, que é o que a gente tem que buscar, o top do top. Mas não dá pra gente ficar tirando a nossa, né? Você que fala, pô, ele foi agressivo num horário errado. Mas, cara, era uma ideia. Essa agressividade fez também a gente não tomar nenhum gol no dado. Até agora ninguém tinha feito gol, né? Então, talvez nesse momento, era com certeza o juiz contando, o Messias nem ouviu, deu pra ver que ele levanta a mão, ideia, e não dá nem pra ouvir, porque nem tem esse microfone lá. Então, assim, é mais uma coisa pra dizer que o trabalho e dessa consistência, ela tem que ir melhorando, mas não dá. Eu acho que o jogador, ele tem o comportamento, ele tem os princípios que a gente vem pro jogo. E depois ele vai interpretar o que é bem pra ele, né? Azedou, vambora. 10 segundos, vambora. Vambora. Que isso? A vantagem! Amarelo. Vambora, velho, vambora. Cara, o Lipão acabou fazendo uma falta que acho que... Não sei, talvez poderia ter saído um gol nosso, né? Mas no final, o cartão do Lipão não tomou gol pra eles, né? Porque o que tomou gol pra eles foi a carta que o Liminha pegou. A carta suspensão, tá? É bom lembrar disso, que a gente conseguiu. Então, os elogios, né, que não vêm... muitas vezes as pessoas não veem. O G3X foi o único time de ligas que conseguiu fazer 2 gols com a carta suspensão, né? Então também é algo legal. E repito, pô, nós fizemos 2 gols com a carta suspensão, mas não fizemos gol com os caras com 2 a menos. Não sei se vai mostrar nos melhores momentos. Será que o G3X vai ficar 3 gols atrás novamente? Por favor, Barata, por favor, hoje não. Vambora, Baratex. Autorizado. Baita, a gente sabia que a Fúria pede esse pênalti mais cedo mesmo, né? Pede o pênalti pra fazer Barata! O Gal fica pá com o Barata, que o Barata escolhe canto contra presidente, né? Só que, de novo, é o que eu tô falando. É a questão comportamento, princípio e obrigatoriedade, né? Existem coisas no futebol do time que você vai fazer são desse jeito. Existem coisas que o cara vai tomar a decisão dele, né? Aí, quando o Barata pegou o pênalti do Toguro, ninguém falou, pô, parabéns, Barata, por ter escolhido o canto e acertado e pegou um pênalti que a bola é no ângulo, né? Quase, no ângulo pra baixo, um pouco pra baixo. Então, assim, é sobre isso a conversa, né? Sobre uma reflexão geral da gente entender que os grandes artistas são os jogadores. Peraí. Bom, não mostrou aqui, então mais uma vez eu vou falar... Ah, não. Que conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 deles. Caramba, ele mostrou o gol primeiro. 7-5. O dedo. Ah, tem carta secreta. Olha o tempo. Tá, não mostrou aqui. Então aqui é uma coisa que eu falo, né? A gente teve um lance espalmado do Barba, né? Um lance em profundidade que a gente devia ter tentado e um lance que a gente acaba forçando o chute que eu não gostei. A gente teve 3 lances, tá? Nesse 2 a mais. E aí, vamos lá. O que você treina quando você tem com um jogador a mais? Eu vou deixar essa pergunta, porque os meus vídeos são sempre pra gente refletir quem gosta de futebol junto, né? Por isso que eu aprendo muito também com isso. Não tem o cara... Claro que vai ter o cara, Pocão, pra mim não tem que vai tomar gol duplo. Também, mas o que nós vamos fazer? Então nós vamos recuar mais o time? Então nós vamos ter mais atenção em algum ponto? Então nós vamos descansar mais alguns atletas? Mais do que a gente já descansa? Vamos lá. Né? O top do top é God, mas a gente tem que discutir o que a gente precisa. Qual que é o nosso pensamento? O que a gente precisa quando a gente tem jogadores a mais? Primeira coisa, aproveitar a amplitude do campo. Nós temos mais gente, né? Saber que a gente tem que rodar essa bola rápido e eu acho que o principal, criar oportunidades com os jogadores. O jogador identificar que ele precisa ter oportunidade rápido, porque esses 2 minutos passam muito rápido, confia em mim. Tanto que o G3X não tinha, acabamos tomando contra o Funkball, né? Mas nós tínhamos 4 vezes jogador a menos, ou seja, a gente teve 8 minutos de jogador a menos e não tomou nenhum gol na liga, até tomar esse gol com o Funkball, que inclusive foi um gol milimétrico ali pro cara não estar impedido, né? Baita passe, então, pra você ver, até pra tomar o gol no 10 minutos que a gente jogou com a menos, a gente tomou um gol no campeonato e até o gol que a gente tomou foi um gol, cara... chorado ali. Por que eu tô falando isso? Quando
com essa vantagem, você precisa, além dessas coisas, na minha visão, criar o comportamento no jogador que ele precisa ser agressivo, porque ele precisa que seja rápido isso, mas ao mesmo tempo ele precisa finalizar a jogada com boas probabilidades de algo bom acontecer. E é isso que a gente prioriza. E na nossa visão, desses 3 lances que a gente fez, 2 foram assim. 2 lances foram assim. Ou seja, poderia ser 3 de 3, até poderia. Com 2 a mais, talvez dá pra gente cobrar os 3 serem. Mas vamos supor que fosse os 3 bons. E os 3 desse errado. O passe final não entrasse, o outro Barba pegou e o outro Barba pegasse de novo. Você é ruim com um jogador a mais? Com 2 jogadores a mais? Pra estatística concordo. O cara vai chegar e falar, Pocão, God, da hora seus vídeos de reflexão, mas eu não quero estudar futebol nada, não quero falar sobre futebol, quero que a gente pare de tomar gol no gol duplo. Legal. E isso o torcedor tem total direito. Mas como a gente tá discutindo é isso que você pode fazer. É isso como comissão que você pode fazer, né? Às vezes até mais, né? No caso, sei lá, de um Botafogo contra Atlético Mineiro, de praticamente parecer que você tá igual com a menos, né? A gente quase faz um gol com a menos. Não sei se vocês lembram do lance que o Batman perde dentro da pequena área. A gente treinou bastante esse contra-ataque rápido com a menos também. Marcar no 3-2 e contra-atacar rápido. Então a gente quase fez. Se a gente faz, seria super legal. Não sei se vocês vão lembrar desse lance, mas pode procurar. Contra o Deck, se eu não me engano. Então você vai criar isso. E olha que curioso. A gente tem esse princípio de a gente tira o fixo, o Wembley, e fala pro Batman. Eu lembro porque fui eu que falei. O Batman falou, eu fico. Eu falei, Batman, você fica. Mas não é pra você ficar de fixo. É pra você tocar a bola e rodar também. Pra você também agressivar. Pra você também fazer os caras não saberem quem eles estão marcando. Então, cara, a gente foi agressivo. A gente tentou criar oportunidades que dessem chance de gol, ou bola de fundo, ou chute de perto da área, ou bola de profundidade, ou algum drible. E, graças a Deus, depois que acaba o amarelo, a gente consegue fazer 2 gols. Pressão, obviamente, né? Se a gente já pressiona no 7x7, imagina no 7x6. Então é legal que a gente acaba fazendo 2 gols com isso, né? Mas não é uma ciência exata, né? Você precisa buscar isso. Se o seu atleta tá rodando muito a bola com a mais, você tem um problema. Aí é um problema da comissão. A gente tem que, opa, galera, nós temos 2 minutos com a mais. 1 minuto e 20, nós não podemos perder esse tempo buscando, nós temos que buscar esse espaço mais rápido. Se o seu atleta tá chutando de um lugar que ele chutaria no 7 contra 7, nós temos um problema. Pô, galera, esse chute aí tenta quando os caras tiver com 7 também. Agora nós vamos tentar um pouco mais perto. Se o seu jogador tá chutando sem uma postura corporal adequada, pô, não é a hora ainda. Para e toca mais uma pra trás, de rápido, e depois volta, posiciona e chuta. Então isso você pode controlar. Se a bola vai entrar ou não, quem dera a gente pudesse, né? Meu Deus do céu, 4x1 pros caras, rapaziada. Faltando aí pouco mais de 10 minutos. O que é? Shootout, Brasil! Meu Deus! Quando eles pedem a carta com o dedo fora, a gente sabia que era pênalti ou shootout, né? A gente sabia que era pênalti ou shootout, porque eles não iam pedir um gol duplo com 1 minuto com a menos. Bora, Barata! Eu preciso de mais uma E a suspensão, eu acho que eles bateriam ali, sim, né? Mais um milagre. Um milagre, Barata. Pelo milagre, Barata. Vamos, Barata. Bora. Cadê? Vai. Tamo no jogo, tamo no jogo, bora. Tamo no jogo, o Gal sabia, velho. Então, ó, abre, tem espaço. Aqui é o gol da bola no fundo, né? A gente vai acreditar na bola no fundo, vai atacar a área, como a gente fala. Ainda faltou um cara aqui, né? Ainda vou até corrigir, né? 3 atacando a área e um cara mais perto na sobra. Não precisou dessa sobra, né? Vambora. E aqui, cara, foi o que eu falei, né? Uma quebra de linha um pouco a mais, mas que, velho, Bora, Kelvin! Bora! Vendo aqui, ele tava até um pouco dobrado ali, né? Ontem no vídeo do Funkball até falei sobre a questão de que o jogador, ele tem algumas decisões, né?
E eu até falei que, cara, o Lipão, com a habilidade que ele tem, ele é ok, né? Ele identifica que ele tem um espaço pra ganhar uma linha com um a menos, né? E basicamente eles teriam um ataque quase que no setor 3 contra 3, né? Se juntar aqui 4 contra 4, ou seja, eles igualariam, eles teriam uma chance boa de ataque por causa de um jogador que a grande qualidade dele é quebrar linha, né? Então, eu sei que pode até parecer que vocês vão falar, Pocão, você tá louco. Pode até ser, mas eu não critico tanto essa decisão do Lipão, sabe? Eu acho que quando eu paro pra analisar, me parece um pouquinho, né, arriscado demais. É óbvio que eu sei que eles estão com um a menos, tá? Mas o que eu quero dizer é, estar com um a menos significa que você não pode tentar driblar? Pra mim, não. Pra mim, não. Talvez pra algum outro treinador, pra alguma outra pessoa, sim. Pra mim, não. Acredito que pra Fúria também não. Senão o Lipão não tentaria fazer isso, né? Se ele dribla aqui, ganha o lance e vem nesse 3 contra 3 aqui rápido e cria uma oportunidade de gol, iam falar, caramba, olha que time corajoso. Mesmo com a menos, os caras estão aí. Então, assim, é esse equilíbrio. Acho que o vídeo de hoje é esse equilíbrio de comportamentos, de porquês do atleta, de saber que o atleta que vai tomar decisões também e ver o que você quer. Nunca ser 880, porque senão não existe isso no futebol. Se você quiser alguma coisa sempre assim, você assume esse risco sempre assim. Então, Pocão, pra mim, meu time com a menos, ele dá chutão pra frente e recua. Show de bola. Assuma que você gosta disso. E é assim que você vai ser. Show! Futebol não tem certo e errado, tem o que você acha, né? O meu time, toda a bola que o cara brigar num contra um, ele vai recuar pro goleiro. Não quero que ele tenha liberdade nenhuma de tentar driblar no 1 contra 1 sozinho, ele tem que jogar com o goleiro. Show de bola! É uma decisão sua. Como isso vai dar resultado ou não pra você, como isso vai ser visto pelo seu grupo ou não, aí é um problema seu, você que vai ver lá, né? Isso é o legal também de você gerenciar, de você ter essas coisas, né? Que baita roubada. Era um momento que a gente poderia ter chamado o Gal, sim, né? Nesse momento ali, tinha até uma outra discussão em pauta, né? Como eu falei, não dá pra gente falar todas as discussões que a gente tem, até por questão de, às vezes, expor estratégia, ou expor jogador, ou expor alguma coisa. Mas aqui, até pela comemoração, né? A gente fala pro Diegão, ó o tempo, e ele fala, meu amigo, vocês que estão comemorando, pô. Você quer que eu faça o quê? E, cara, eu vou te falar mais tempo, aí eu posso te falar porque é uma parte minha, né? E não tem problema pra mim, não tem problema nenhum. Cara, passou pela minha cabeça várias vezes por causa de uma coisa super engraçada, né? Também, mas não por causa disso. Primeiro, eu acho que uma coisa não tem discussão pra mim, né? Várias coisas de outros times podem não ter, mas pra mim uma coisa não tem discussão. O G3X, ele é o melhor matchball da liga, foi o melhor matchball da liga, pra mim, nessa liga. Tanto numa questão de confiança, tanto uma questão de respeito do adversário. E aí, claro, isso era uma decisão estratégica. Somado com aquele 1% de energia que o Gal falou pra gente antes do primeiro jogo, galera, nós temos que ganhar todo mundo junto. Se for pra eu perder os 2 pênaltis, eu vou perder os 2 pênaltis e nós vai ser campeão. E nesse momento, o jogo tava 4-1, somado por um jogo que tava 4-1. Então, um jogo que tá 4-1, na sua cabeça, cara, vamos chegar no matchball ao vivo. E eu falo pra eles, o time se junta e eu falo, rapaziada, lembra do que a gente falou lá no jogo, até que sai no vlog, eu falei, hoje é dia de chegar no matchball ao vivo. Nós vamos ganhar no matchball. Só que aí, galera, entra um pouco o real o expectativa do, cara, o sonho de depois. Eu tô tanto falando essa reflexão agora que eu não posso ser injusto e falar, nossa, passou pela minha cabeça, eu devia ter conseguido convencer mais a acontecer isso, né? Imagina... Galera, isso é realmente real, né? Primeiro, com toda a confusão que tem, imagina se chegar pro Gal e falar, Gal, erra o pênalti aí, primeira coisa. Segundo não, vamos lá, o caso de se a gente saísse perdendo, né?
Segundo, imagina a gente fazer um gol contra na final, né? E aí vamos pro soma desse primeiro pro segundo. Imagina a gente perder a final fazendo isso, né? Não era nem um papo de questão de demissão, era papo de tipo assim, valeu, né? E aí, então, primeiro ponto, era uma decisão que seria muito forte para ser tomada numa final. Terceira coisa, e vamos lembrar, tá, galera, dessas duas, vamos lembrar todo o entorno que tem, tá? Vamos lembrar todo... Já seriam decisões muito nada a ver, muito arriscadas, sem ter um entorno. Imagina um entorno de Gaules e Cris. O Cris tinha chamado o Gal de pipoqueiro, o Gal foi lá e bateu, e o Cris não bateu. Gol contra, que os caras erraram o shootout, um monte de gente falou que erraram por querer o shootout. Tipo, olha a história que teria, né? Além disso tudo, olha a história que teria. E pra mim tem o terceiro, galera, que aí então tudo que eu tô falando, pra você ver como é que é, porque eu podia muito bem chegar e falar, pô, eu pensei nisso, falei sobre isso, mas, não tomei a decisão, então, pô, Apocão, da hora, hein? Não. Eu pensei, falei, mas em nenhum momento me passou pela cabeça convencer e falar e realmente andar essa decisão pra frente. Por quê? Pelo principal. Primeiro, por esses dois, e segundo, porque a gente tinha acabado de ganhar uma disputa no shootout, né? O que passou depois pela minha cabeça foi, cara, eu tô tranquilo com esse 4x3. Se o Gal errar, vamos que vamos, né? Só que a gente ainda fala pros caras, quando a gente não pede o pênalti presidente aqui, a gente ainda conversa e fala, eu e o Vamp já vira e fala, cara, vamos empatar esse jogo e o Gal vai virar. Então a gente também tá nesse ímpeto e fala pros jogadores, pra cima, é pra empatar esse jogo. Então assim, é óbvio, né? Como eu falei, toda a reflexão desse vídeo, né? E uma coisa que eu aprendi com o professor Clóvis de Barros, né? Você só vive as coisas ruins da decisão que você tomou. A decisão que você não tomou, você normalmente tenta viver o lado bom. Ou seja, pô, vamos supor que a gente, Gal, erra o pênalti, ou vamos supor que a gente faz um gol contra. O lado bom seria a gente ser campeão no matchball e falarem, caramba. O lado ruim seria a gente perder no matchball por causa de um gol. E aí falar, ó, meu amigo, vocês acabaram de ganhar um jogo no shootout, com o Barata pegando 3 shootout, e vocês me inventam uma palhaçada de fazer um gol contra, né? Então, cara, eu acho que no final de tudo, né, de toda essa reflexão, a única coisa que fica de melhora, talvez, era a gente realmente ter pedido esse pênalti presidente já logo a hora que o Kelvin fez o gol, né? Só que, como eu falei, como a gente fez o primeiro gol, pegou a bola e foi num ímpeto tão rápido, a gente imaginou que isso ia acontecer. Mas aí o Kelvin foi na torcida comemorar, a gente meio que acaba que a nossa estratégia era vamos empatar, porque a gente já tava nisso. Mano, nós vamos fazer um gol e o Gal vai bater lá no final. Então, meio que era uma mudança tão rápida que a gente acabou não mudando. Mas eu concordo, sim, que a gente deveria ter já pedido, até porque pararia o tempo, né? Mas, repito, para vocês também terem o contexto geral, quando a gente faz o segundo gol, o Thiaguinho pega a bola no gol e vai pro meio campo. E eles demoram 8 segundos para recomeçar. Então a gente tava ali, pega a bola, bate, vamos pressionar os caras de novo. Mas acaba que, né, também, né, não dá nem para criticar o nosso time de ter comemorado. De um 4x1, em 10 segundos a gente sai pra um 4x3, né? Então... Deus. O que aconteceu? Meu Deus! Mas ele tava impedido aqui. Não deu impedimento. Não deu ele não dá impedimento se não for gol. Meu né? Deus. Foram duas na Caramba, que loucura, rapaziada. Olha só. Que loucura, velho. Que loucura. Nossa senhora. Vai dar nós, vai dar nós. Vai dar mano. nós. Vai dar nós. Bora, BT. Bora, moleque. Vamos, Gal. Tomou distância, respirou. Ele vai bater, o goleiro tá se mexendo. Ele falou que ia fazer. Ele Beleza! fez. Beleza, Ele Gal! fez! Vamos, porra! Ele fez! Vamos! Ele vamos, fez! Vamos! Vamos! Tem mais um minutinho aí, hein? Tem mais um minutinho aí. Bora! Vambora. Por favor, Barata. Eu tô falando que tem 40 segundos, né? Ai, cara. Pior que a gente começa pegando, né?
Autorizado. Autorizado. Jefinho. Bora, Barata, por favor. Isso aí é barata! Isso aí é barata! Bora, Messias! Bora, Messias! Tu merece, garoto! Bora, Messias! Esse moleque merece muito! Cara, a questão é que assim, velho, o papo foi o seguinte, né? Como eu falei, o que dá pra ser falado. O resto vai saindo aos poucos aí pra gente também, né? Pra que não passe. Tudo bem que agora todo mundo tá mais ok, né? Foi uma derrota do G3X, mas eu senti que o torcedor ali se orgulhou do que o time apresentou no split, principalmente no Final Four. Mas assim, cara, o que acontece é o seguinte, contra o Funkball, quando acaba o jogo, a gente tá todo mundo meio puto ali com o pênalti e tal, mas a gente já tá focado. E aí a gente junta a galera e a gente sabe quem vai bater os pênaltis, mas a gente tá meio juntando ali a galera tomando uma água. E galera, precisamos fazer a ordem. O Vamp, ele chega, ele entra na roda e fala, vai ser o seguinte, Tom, Chaveiro, não sei se era Chaveiro ou não, mas Tom, Chaveiro, Andreas, João e Kelvin. Todo mundo, demorou, vambora. E a gente vai e ganha. Então também teve um pouquinho disso, pra no segundo jogo a gente, porra, vai que vai. Aí o Vamp chega e fala, ô Vamp, aí, agora nós não temos Tom, né? E aí ele, pô, mesma coisa, agora a gente não tem o Tom. O Messias já vem e fala, eu bato. O Messias chega, tá no banco, ele levanta e fala, eu bato, eu quero bater. E aí o Vamp fala, então mantém a mesma coisa com o Messias sendo o primeiro. Depois tem, né, o lado aí de quem tava no campo, aí você pergunta pra quem tava no campo, Bora, Messias! né, esse último shootout aí ou não, mas não acontecerá mais, né. Também não acho que ia mudar tanta coisa, mas fica aí. O time não treinou o shootout? Claro que treinou, pô. Nós acabamos de ganhar do Funkball no shootout, pô. Óbvio, gente, quase todo fim de treino a gente bate shootout, velho. Praticamente todos os fins de treino. Mais um. Mas isso aqui é uma coisa importante, hein? Isso aqui é uma coisa importante. Legal você ter falado, eu vou falar de novo. De novo, né? Eu concordo que a galera não tá... Alguns falam por causa da derrota, né? Outros falam só por causa que, perdeu, eu vou inventar, falar alguma coisa. Já falei, não vou expor o que aconteceu exatamente, tá? Isso aí daqui a pouco vai, né, ver. Não teve nada de grave, mas não vai acontecer mais, tá? Só isso que eu posso falar. Não acho que teve erro nenhum contra o Funkball, porque o nosso melhor atleta de shootout, ele tem que bater, não importa quando for. E principalmente que seja no final. God, porque você pode controlar isso, né? Você não precisa mandar a lista inteira, você pode controlar isso. A única coisa que precisa ter, né, o saber de que se vai chegar o último, se você perder, acabou, esse último cara tem que passar na frente de quem for. Seja o terceiro, seja o quarto, seja o quinto, né? E é isso. E vamos que vamos, né? Agora, uma coisa bem importante. Então, já tô dizendo isso, concordando com você. Uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Até pra falar da estratégia que deu certo no primeiro jogo, por exemplo, do Kelvin ter sido o último e não ter batido. Se a gente erra os últimos dois e o Funkball faz, o Kelvin iria bater o último. Iria ter que bater, ele iria bater de qualquer jeito. Ou seja, não teria como a gente perder pro Funkball sem o Kelvin bater, tá? Mas por que eu quero falar isso, galera? Então, já falando sobre as duas coisas, beleza, a crítica aceita e vamos nessa. A gente precisa trocar um pouco isso, tá? Como isso aqui é um papo para pessoas que gostam de futebol e estudam futebol, a gente precisa trocar isso rápido, por favor. Não compare pênalti com shootout. Não compare, tá? A taxa de conversão de pênalti é maior de 85%. A taxa de conversão de shootout é menor do que 50%. As pessoas mais erram shootout do que acertam na Kings League mundo. Repito, as pessoas mais erram do que acertam na Kings League mundo, né? Então, é importante que a gente também tenha a consciência que essa modificação de atletas, tá? Ela não, se você podendo trocar, então já falei a primeira parte, né? Era pra, né, pra ter... É uma modificação que vai existir. Vai existir, né?
esses erros de shootout. Então, normalmente o shootout ele não vai ser 3-0. Normalmente o shootout ele vai ter. Então, eu não acredito, né, que isso seja utilizado da mesma forma do campo, tá? Então, eu vou botar o primeiro para bater, para botar pressão no adversário. Legal. A Fúria também não usou essa estratégia, né? O campeão, a Fúria ganhou 2 títulos no shootout e também não usa essa estratégia de botar o primeiro para bater o melhor, né? Tanto que os 2 melhores da Fúria estão para o final. E não tô falando que né, tem que fazer isso ou não, mas é só para dizer que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente do quando você vai pensar no pênalti e quando você vai pensar no shootout. Lelete. Valeu. Vambora. Chaveirinho. Vambora. Chaveirinho. É o chaveiro. Bora, chaveiro. Pra deixar tudo igual, chaveirinho. Bora, chaveiro. Bora, não acredita, rapaz. Não, mas não interprete, por favor, não seja cabeça dura. Eu já expliquei o lado Kelvin, tá? Não estou falando que o Kelvin não bateu por causa dessa taxa de conversão. Por favor, velho, né? Vocês têm neurônios pra pensar com calma, né? Eu só estou dizendo pra não comparar o primeiro, né? O pênalti, a Copa ensinou que o Neymar tem que bater primeiro. Não é assim no shootout. O que não tira que o Kelvin tinha que ter batido o quarto. Ponto final. Certo? É isso. De casa. Pra que fique claro pra todo mundo. De casa. Não desacredita. Valeu, chaveiro. Valeu. Agora é contigo, Barata. Agora é contigo, Barata. Agora é contigo, Barata. Não valeu. Vai voltar. Se adiantou. O Barata tá olhando e falou que o goleiro queimou. Boa, Barata. Até na fiscalização, velho. O Barata avisou que tinha queimado. Olha lá. Bora, Chaveiro. Guarda essa porra, Chaveiro. Guarda essa porra, Chaveiro. Porra, inventa não. Chuta essa porra no ângulo aí, faz. É isso, esse é o torcedor, velho. Bora, Chaveiro. Cara, mas nessa hora nós da comissão também, né? Drible faz. Aqui é a hora de torcer, né? Vamos. É isso, senhor. Empatado. Vamos. Agora é contigo, Barata. É contigo agora, Barata. É agora, Baratex. É agora, meu fiscal. Bora, Baratex. Bora, Baratinha. Quem é ali? É o Lipão, não é? Não sei. Camilo, talvez. Não, o Lipão ficou mais pra trás. Eles deixam, às vezes, o Lipão mais pra trás também, igual foi no último campeonato. Né? Isso aí é a escolha dos times. O que eu acho que é o que eu falei, né? Pra que fique entendido, uma coisa não tem a ver com a outra, né? A escolha de posições no shootout, ela pode ser diferente do pênalti. Não dá pra falar na Copa, não sei o quê. Agora, o seu jogador bom tem que bater. Né? Ele não pode sair do shootout sem bater. Isso aí é óbvio, né? Tá certo. E é só isso que eu vou falar. Vou parar nisso, né? Não sei. Bora, Barata. Ali é Barata. O nome dele é Barata, BT. O nome dele é Barata. Vambora. É Andrés, o Mago. Bem batido, né? Os caras, Baratinha também, cara. Tudo que ele cresceu na semifinal, nesse aqui parece que ele não tava tão grande ali, né? Nessa saída. Bora, Andrés. Autorizado. Caramba, Andrés, valeu. E o Andrés falou, né? Pô, você vê como é que é? Eu falei sobre isso, né? A cabeça, né? O psicológico. O Andrés falou, pô, tentei mudar minha batida, né? Porque eles viram a minha batida e tal. E no final de tudo ele caiu pro mesmo lado. Se eu batesse igual eu bati com o funkball, provavelmente eu faria. Valeu. É um de diferença. Vambora. É um de diferença. É o Barata catar esse. Bora. 2-1. Ele tem que errar. A gente vai ter que fazer. Cara, o Barata vai catar 2 seguidos. Bora. Bora, Barata. Bora, Baratinha. Quem ficou pá fui eu. Bora, Baratinha. Ai, caralho, Barata. Ele foi muito ligeiro, o Lipão, aqui, cara. Que chutautzinho nada a ver, né, mano?
Porra, velho, que shootoutzinho nada a ver, velho. Fazer. Cara, a gente tem que fazer. Não quer vir agora, não? Quer ver a última? Dá pra ele agora, Então, vamos dar ordem. Acredita no João. Acredita no João. Não se deve mudar o que tá treinado, não, mas eles treinam várias, né, também. Eles não treinam só uma forma de batida, né? Acredita. Bora, João. Bora, João. Ele fez o passado. Não desacredita não, rapaziada. Não desacredita, rapaziada. Não desacredita. Não desacredita. Vai guardar, vai guardar. O Barata vai pegar. O Barata vai pegar. Bora, por favor, João. Por favor, João. Tranquilidade, tranquilidade no teu pé. Acabou. Valeu, senhores. Valeu, Cara, senhores. é duro, velho. É Valeu, duro É isso, velho. No shootout. pros jogadores, né? Eu falo que, tipo assim, né? Eu até vou admitir pra vocês que eu não quero ter isso comigo mais, mas foi a primeira vez que a gente chegou no shootout, já chegou logo em 2, né? Mas, cara, quando a gente chega no shootout, nesse shootout contra a Fúria, ainda mais perdendo de 4-1, ainda mais pro jogo que foi feito, né? A gente fez bons jogos nessa semifinal e final. Eu não sei, eu não quero ter isso, mas indiretamente eu tive um pouco de tipo, cara, o que a gente podia contribuir, a gente fez. Tá ligado? Agora é shootout, vamos nessa, nós treinamos shootout, vamos nessa. Por que eu tô falando isso? Porque isso talvez, diferente, por exemplo, de como foi a nossa derrota pro Dembele, né, no split passado, que foi uma derrota que eu senti muito. Cara, nossa, eu nem consegui cumprimentar os jogadores ali direito, né? Eu fiquei em campo, né? Não saí do campo, mas eu senti muito. Às vezes foi jogador que veio falar comigo, né? Aqui, velho, pelo fato talvez de ter chego no shootout, eu tava, cara, fizemos o que deu, né? E isso também me faz ver a tristeza maior nos jogadores, principalmente em quem bateu e errou, né? E isso me fez também, cara, ter uma força um pouco maior, sabe, velho? Pra poder, entre aspas, animar eles, no sentido de que, cara, eu olhei e falei, pô, velho, eu não tava feliz, tá ligado? Mas sei lá, não sei, tô viajando aqui, tá? Mas não sei se deu pra entender, tipo, mas eu sentia que eu tinha que estar menos triste do que eu estava menos triste do que os jogadores que estavam ali. Então, que eu precisava também ser um papel de velho. Galera, shootout, mano. Vambora, cara. Cabeça erguida, vambora. Tipo assim, mano, vamos seguir, a vida é assim, vocês são jogadores, já tô acostumado à decisão, velho, né? E nisso, galera, óbvio que vai ficar também aqui nisso, né? Não sei se apareceu aqui, não vai aparecer aqui, né? O que acontece é que, cara, o Lipão aí, por muitas coisas que aconteceu também, né? Então também acho que não tem um grande julgamento aqui, pelo menos não da minha parte, tá? O Lipão acaba indo, né, pra cabine do Gal. Eu não sei o que ele falou, também se eu ouvi, eu já esqueci, né? Mas eu vejo ele indo, né? E eu tô perto ali dos jogadores, falando com os nossos jogadores, e obviamente eu vejo ele indo e vou lá pra tirar, né? Ele tá indo embaixo ali da cabine e tudo. E, cara, o Lipão é um jogador que eu respeito muito, gosto muito, e sei que também mentalmente ele passou por várias coisas, também tem coisas que eu, né, teria falado ou tomado decisões diferentes do que ele tomou, mas, né, isso somos seres humanos, cada um tá cada um, mas eu, né, o geral é que eu respeito e gosto muito dele, e basicamente eu puxei ele, né, eu mal empurrei, eu peguei ele e falei, Lipão, cara, sai, vai comemorar, não precisa disso, né, daqui a pouco você faz alguma coisa aí besteira e complica pra você, cara, vai pra lá, e beleza, né. Ele meio que, tipo, olhou pra minha cara, ele também acredito que ele tem um respeito por mim também, sei que ele tem, e ele saiu, assim, tipo, né, já tinha também, pegou e saiu, né, e aí teve um outro cara, né, da Fúria, não o Futeblack tava lá também, o Futeblack já conhece também, eu dei 2 empurrão nele, falei, vai pra lá você, vai. Um outro cara da Fúria que eu não sabia quem era, né, aí esse outro cara tava também um pouco mais ali. Aí eu dei uma puxada aqui no gogó, também nada demais, dei uma puxada e falei, cara, também sai fora, né? E fui levando, falei, meu, né? Sabia quem que era. Aí veio outro cara da Fúria e falou pra mim, pô, vocês... Caramba, se fosse Apocão 12, 15 anos atrás, o cara falou pra mim, pô, vocês perdem e vem pra cima. Eu, com muita calma, eu falei, eu indo pra cima, eu tô atirando vocês que estão no nosso campo aqui, cara.
Um cara desse tamanho, um movie maker lá, eu falei, pô, meu amigo, eu tô indo pra cima, vocês estão do lado do nosso presidente. Aí o próprio cara viu que ele falou uma parada meio tipo assim, ele... Não, pô, beleza. Ele foi lá, pegou, juntou o lipão e foi lá comemorar ali com a galera, né? E beleza, e aí seguiu, aí depois já veio, né, a Kari, veio alguns outros jogadores falar comigo e etc, e miou ali, né? Acho que esses capítulos de rivalidade, eles vão tá indo aí, né? Vão ter mais rivalidades para ser escritas, mas, né, só tô contando a minha parte aí, o que aconteceu. É meio que isso, né? Acho que às vezes precisa disso. Até uma curiosidade, eu falei sobre isso no vídeo, né? No jogo contra o Ultimate Móstoles, toda aquela treta, alguém procura o vídeo do Móstoles aí, vai ver. A gente ganha do Móstoles, né? E aí no jogo seguinte, ou no treino seguinte, eu não me lembro, tá? Exatamente. Vem 2 caras da Kings League Mundial e vem falar comigo. E fala, pô, eu queria falar com você em inglês, né? Os caras lá da... Falei, pô, fala, qual que foi? Já pronto, né? Aí ele, olha, cara, é o seguinte, a gente tava vendo as imagens ontem, eu vi você no campo. Eu falei, vixe Maria, pronto, eu devo ter empurrado alguém sem querer, e eu só tava separando. E aí ele falou, a gente queria agradecer muito você, porque a gente viu em todo momento você acalmando os ânimos dos seus jogadores, tirando os seus jogadores, falando com calma com quem tava bravo do Móstoles. Eu acho que também pelo meu tamanho, talvez os jogadores não fiquem tão bravos assim quando falam comigo, né? Mas eu também tava falando com muita calma e os 2 caras da Kings League vieram me elogiar. Falou, cara, muito obrigado. Tinha gente do seu time que tava exaltada, gente do Móstoles que tava exaltada e acredito que você foi muito nesse espírito de competição, foi muito bom pra gente. Isso daí eu falei, não, cara, obrigado e tal. Mas é isso, né? Eu também, cara, sou um ser humano, né? Então cuidado aí, né, galera? Pô, vamos com calma aí em tudo, né? Cuidado aí, mas acho que no final é um pouco isso. Eu parabenizo ali, a Fúria pelo título, para mim um título merecido, né? Uma grande final, infelizmente pra gente muito triste, mas acho que o caminho, demos alguns passos e continuamos, né? Agora com a comprovação, né, de ser ali o segundo, talvez não, né? Com certeza, né, nesse ano, o segundo melhor time da Kings League Brasil, né? Não foi, infelizmente, com a taça, mas, né, temos que ver algum lado bom. Ano que vem a gente precisa levantar essa taça, né? Tem essa cobrança, mas também temos que ver algum lado bom, né? São poucos times que têm mais de 75% de aproveitamento nesse ano, e são 2, na verdade, né? Então a gente tem que ver coisas boas. O time que é o melhor time, e pra mim com certeza, eu falei isso inclusive na Cazé TV, que me entrevistaram antes da final, né? Não ziquei, infelizmente, né? Que eu falei, o time mais consistente e melhor da Kings League hoje é a Fúria, né? E a gente vai tentar vencer com humildade, trabalhamos bastante, mas o time mais consistente da Kings League Brasil e talvez da Kings League Mundo, né, um dos melhores times da Kings League Mundo, e acho que a gente também né, acabamos não indo para um último Mundial, mas temos o melhor resultado brasileiro no Mundial até agora, né, que é uma final, é um time que a gente já venceu, né, então é um time que dentro de campo perdeu 3 vezes, né, e 2 delas foram pro G3X, uma pro Portinos, então também tem algo, né? Um time que não perdeu pra ninguém, mas perdeu pra gente já 2 vezes. Então, a gente hoje acredito que é o segundo, né? E mesmo sendo o segundo, a gente tem aí, já venceu o primeiro. Só que a gente é um segundo que também às vezes perde pra quem tá abaixo, porque isso é Kings League. E garanto pra vocês, galera, podem se preparar pro split que vem. Split que vem vai ser vários jogos, vai ser liga, o bicho vai pegar. Eu falei da bola da vez que era o Funk Ball. Aguarda, deixa eu ver como é que vai ser as movimentações de Real Elite, Capim, Fluxo. E já já eu falo quem vai ser a bola da vez. Eu acertei o Funk Ball, hein? Eu acertei o Funk Ball. Vai ter mais time que ninguém tá dando nada, que vai reestruturar as coisas. Aprendeu talvez no que precisa mexer, sabe o que tá bom e o que pode melhorar. Porque o time que tá muito bom, ele não mexe em muita coisa.
Esse que é o ponto. O time que tá lá pra baixo, ele tem muita visão do que dá pra melhorar, né? Então, cara, vamos ver. E obrigado a todo mundo que acompanhou. No fim de semana, galera, assim que acabar a final ali da Fúria, a gente fala sobre o título, né? E mais uma vaga pro Brasil no Mundial ou não. E falo também sobre a Kings League Brasil no geral. Quero falar sobre a arbitragem, sobre os presidentes, sobre os clubes, o que eu acho, né? Se é que eu posso contribuir a alguma coisa, o que eu acho pra Kings League no geral. Não é minha função, mas eu tenho algumas opiniões pra dar. Beleza, galera? Tamo junto. É nóis.